Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto de extensão aqui da Faculdade Federal do Tocantins. Hoje vamos mergulhar em um tema que se tornou parte da nossa realidade de uma forma muito intensa nos últimos anos, a cibersegurança no home office. Pense rápido, em 2020, quando todo mundo teve que correr para casa e montar um escritório improvisado, qual foi a maior preocupação? Provavelmente foi ter uma internet boa, uma cadeira minimamente confortável e aprender a usar o Zoom, certo? Mas e a segurança dos dados da empresa? Será que paramos para pensar nisso? Pois é exatamente sobre esse lado humano da segurança que vamos falar hoje, com base no artigo Cibersegurança ao trabalhar de casa durante a Covid-19, considerando os fatores humanos, de Mônica Witt e seus colegas. O ponto de partida dos pesquisadores é esse cenário caótico que vivemos. A migração para o trabalho remoto foi em massa e totalmente abrupta. E o problema é que, mesmo antes disso, a segurança cibernética nas empresas já era um desafio. As pessoas já clicavam em links errados e usavam senhas fracas dentro do escritório. Agora, imagine isso em casa, com o cachorro latindo, o filho na aula online e usando uma rede Wi-Fi doméstica. O risco só aumentou. Por isso, o objetivo do estudo não foi criar mais uma ferramenta ou um software, foi entender as experiências vividas pelas pessoas. O que elas sentiram? Quais foram suas dificuldades reais? Em outras palavras, como os fatores psicológicos e sociais impactaram nossa segurança digital? E para descobrir isso, a metodologia foi bem interessante. Eles não aplicaram um questionário de múltipla escolha. Eles conversaram com 27 funcionários australianos de várias áreas diferentes, usando uma técnica chamada análise fenomenológica interpretativa. O nome é complicado, mas a ideia é simples: entender a fundo o que uma experiência significa para cada pessoa. Eles também usaram uma lente teórica de um psicólogo chamado Vygotsky, que defendia que a gente aprende melhor em sociedade, com a ajuda dos outros. Isso é fundamental, porque o home office é, por natureza, um ambiente mais isolado. Como se aprende sobre segurança sem ter aquele colega mais experiente do lado para perguntar? E o que eles descobriram nessas conversas? A análise revelou 5 temas centrais, 5 grandes achados que explicam por que a cibersegurança em casa é tão complexa. Vamos passar por cada um deles. O primeiro tema foi a transição para o home office, e a palavra-chave aqui é estresse. Para a maioria, a mudança foi repentina, assustadora e gerou muita ansiedade. As pessoas estavam preocupadas com a saúde, com a família, e o trabalho virou mais uma fonte de pressão. E o que a ciência nos diz? Que sob estresse, nossa capacidade de aprender coisas novas e focar em detalhes diminui drasticamente. Ou seja, não era o melhor momento para aprender sobre VPNs e phishing. Muitos contaram que foram avisados na sexta-feira que não voltariam ao escritório na segunda. Foi uma correria para pegar o que dava sem nenhum preparo. Esse caos inicial definiu o tom da segurança para muitos. Ele ficou em segundo plano. O segundo achado foi sobre o espaço físico de trabalho. E aqui a realidade de muitos passou longe das fotos bonitas do Instagram. As pessoas montaram escritórios em mesas de jantar, no quarto, em corredores. Isso trouxe 2 problemas graves. Primeiro, a falta de privacidade e foco. Imagina discutir um dado sensível de um cliente com sua família passando atrás o tempo todo. O ambiente era barulhento e cheio de distrações. Segundo, a dificuldade de separar o profissional do pessoal. Quando o seu quarto é seu escritório, a que horas o trabalho realmente acaba? Essa fusão de ambientes e papéis deixou as pessoas mais cansadas e menos atentas. O terceiro ponto é fascinante. O que as pessoas entendiam por cibersegurança? A resposta é: cada um entendia uma coisa. Para alguns, era puro senso comum, coisas como não abrir e-mail estranho. Para outros, o assunto era um verdadeiro enigma, algo técnico e impossível de entender. Mas o mais preocupante foi a grande quantidade de pessoas que pensava: isso é responsabilidade da empresa, não minha. Ninguém vai querer me atacar. Essa mentalidade de transferir a responsabilidade é um risco enorme, porque na prática a primeira barreira contra um ataque é o próprio funcionário. Isso nos leva ao quarto tema: educação. Se as pessoas não entendiam bem o assunto, a empresa ensinou?
A resposta, na maioria dos casos, foi não. A maioria dos entrevistados afirmou que não recebeu nenhum treinamento específico para os novos desafios de segurança do home office. E mesmo quando existia algum treinamento, muitos admitiram que achavam os conteúdos maçantes e estavam desmotivados para participar. O que eles faziam então quando tinham uma dúvida? Eles não ligavam para o TI. Eles perguntavam para amigos, familiares que entendiam mais de tecnologia, que os pesquisadores chamaram de guardiões. Isso mostra uma falha de comunicação e confiança gigantesca entre a empresa e o funcionário. Por fim, o quinto achado trata de uma questão muito prática: as limitações digitais. Não adianta ter a melhor política de segurança do mundo se o funcionário não tem as ferramentas certas. Muitos relataram que usavam laptops da empresa que eram velhos, lentos e nem conseguiam ser atualizados corretamente. Outros sofriam com uma conexão de internet ruim em casa. E um dos pontos mais críticos, o compartilhamento de dispositivos. O mesmo computador usado para acessar o sistema da empresa era usado pelo filho para jogar online ou pela família para fazer compras, misturando completamente os riscos pessoais com os profissionais. Então, juntando tudo isso, estresse, um ambiente inadequado, falta de conhecimento, falta de treinamento e ferramentas ruins, o que podemos concluir? É que a abordagem tradicional de cibersegurança, baseada em regras e punições, um tamanho único para todos, simplesmente não funciona. Não podemos ignorar o contexto humano. A cibersegurança não é apenas um problema técnico, é um problema de gente. É preciso uma visão mais holística, mais humana. Então, o que as empresas podem fazer na prática? O artigo termina com recomendações muito poderosas. Primeiro, entender o estado psicológico dos seus funcionários. Uma equipe estressada é uma equipe vulnerável. Segundo, ajudar os funcionários a criar um ambiente de trabalho melhor em casa, mesmo com limitações, com dicas de privacidade e organização. Terceiro, personalizar a educação. Falar a língua do funcionário, usar exemplos práticos e talvez até usar os próprios colegas como mentores. Quarto, claro, fornecer tecnologia adequada. E a recomendação mais importante de todas, mudar a mentalidade. É preciso parar de tratar o usuário como o elo mais fraco, como um inimigo a ser controlado, e passar a vê-lo como a última linha de defesa. Uma pessoa que precisa de apoio, treinamento e confiança para ajudar a proteger a organização. Esse artigo nos mostra que a segurança digital é muito mais complexa do que parece. Ela envolve nossas emoções, nosso ambiente e nossas limitações. E reconhecer isso é o primeiro passo para criar um ambiente de trabalho remoto que seja não apenas produtivo, mas verdadeiramente seguro para todos. E aí, o que você achou? Já passou por alguma dessas situações trabalhando de casa? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos falar sobre isso. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para acompanhar os próximos. Até mais!